Muito bem. Então, nesse circuito Ciência em Casa, da PUC Goiás, eu aceitei o convite para que eu pudesse compartilhar sobre comunicação não violenta, no ensino superior. E eu gostaria, assim, que se você quiser interagir comigo, eu não vou, no momento, assim, conseguir ver que você levantou a mão, mas pode a qualquer momento perguntar, durante o momento que eu estiver falando sobre essa comunicação não violenta, para mim, tudo bem. Quando vocês quiserem fazer a pergunta, podem ficar muito à vontade. A ideia é fazer aqui até uma conversa. Eu tentei colocar exemplos de questões que acontecem aí no ensino superior, mas talvez você tenha algum exemplo que queira colocar, queira perguntar, e pode ficar muito à vontade aí durante o momento em que eu estiver falando desta comunicação não violenta. Então, a comunicação não violenta, só para vocês assim saberem, ela foi criada por esse psicólogo chamado Marshall Rosenberg. Depois tem até uma ONG, ele é um psicólogo dos Estados Unidos, que foi fundada para espalhar essa estratégia de comunicação. Essa estratégia de comunicação, eu não quero tratá-la como absoluta, para Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Larissa. A professora Gabriela estava falando e caiu da sala. Eu estou entrando em contato com ela para ver o que é que aconteceu, tá bom? Só um minutinho. Larissa, voltou a me ouvir? Sim, voltou sim. Sim, Gente, o que aconteceu? Nem eu tenho nem ideia. Não sei, mas eu já avisei o pessoal que você tinha caído da reunião e já tá voltando. Então, tá bom. Desculpem. A tela ainda está partilhada ou não? Não. Não? Vou compartilhar de novo. E agora, tudo bem? Sim, já sim, agora tá voltou. dando para ver. Tá. Então, eu estava dizendo assim que eu não vou apresentar essa comunicação como uma única estratégia de você se comunicar, até porque falar da comunicação é, entre pessoas é um caminho complexo, mas essa é uma estratégia que eu posso dizer que já tem alguns anos que eu venho desenvolvendo isso, não só no meu trabalho, como na minha vida pessoal, e que faz diferença, e não somente eu, mas a gente tem vários grupos hoje no Brasil e em muito mais de 11 países que utilizam essa estratégia. Então, quando a gente vai falar de violência, é importante a gente lembrar que a gente reconhece isso aqui, ó.
quando a violência física, ela acontece. Então, quando ela é mais sutil, e vocês vão ver que eu vou tocar nesses pontos que são sutis, que são palavras, frases que não conectam. O que eu vou falar hoje é para além desse tipo de cena, que fica muito claro a violência. Então, eu vou trazer essa sutileza na comunicação e o que eu vou chamar de violenta? É a falta de conexão. Então, para além disso, porque essa aqui qualquer pessoa é capaz de reconhecer. Então, eu trouxe até uma cena aqui que foi bem polêmica, que foi esse tapa do Will Smith no Chris durante o Oscar, quando ele fala da esposa dele. Mas há relatos de que essa violência psicológica, o enfrentamento que a esposa dele ali sofria, ele conhecia, porque ele estava de perto, mas a gente só percebeu a violência quando ela acontece por meio de um tapa ou por meio de uma atitude. Então, a violência física, ela é reconhecida facilmente. Agora, eu quero lidar com sutilezas da nossa comunicação. Por óbvio, isso aqui também é uma agressividade, é o que a gente quer evitar, tanto que um dos símbolos da comunicação não violenta é a girafa. Então, seria o mascote. Eu tenho até uma girafinha aqui que eu deixei. Por quê? A girafa, ela tem o maior coração entre os animais. Então, ela precisa de um super coração para bombear todo esse sangue, afinal, ela tem um pescoço super grande. E a gente, ela também, como que ela comunica ali? Ela, quando vê alguma ameaça, ela avisa os demais animais, até pela altura. Então, ela consegue avisar para proteger dessa agressividade. Então, é o mascote aí da comunicação não violenta, né? E é um animal que significa muito. E o oposto disso seria o chacal, que seria que representaria toda essa agressividade, tá? Então, a proposta é conexão. Tá? Então, o que eu quero falar é até o que antecede esse tipo de atitude que vocês estão vendo aí nestas imagens. Por exemplo, nessa primeira imagem que é à esquerda, quando a gente fala assim, olha, a mãe está falando com a menina, por exemplo, essa roupa é para meninas magras, tire logo e pare de passar vergonha. São críticas que são feitas. Primeiro eu vou abordar aqui a vida pessoal, as relações, e depois eu vou trazer exemplos aí da nossa área, que é o ensino, né? Que tem a ver com o que eu abordo hoje. Mas, na relação pessoal, esse tipo de fala é uma fala que provoca, que não conecta, que pode gerar uma agressividade pela forma como as palavras foram colocadas aí. Aqui também, um pai falando para um filho, pelo menos em uma coisa, não fracassou. Aí, os pais conversando com esse outro filho. Uma é pobre, a outra desocupada, não precisamos de noras assim. E, enfim, a outra imagem aqui, um aumento do tom de voz. Eu costumo dizer que o que gera também esse tipo de atitude, o aumento do tom de voz, numa comunicação, é o distanciamento. Então, quanto mais íntimo você é da pessoa, se você for pensar, em momentos de intimidade, as palavras vão ficando cada vez mais baixas. E pode ser até um sussurro. Mas o distanciamento, muitas vezes, ele vai provocar esse aumento do tom de voz, que já demonstra um distanciamento, uma falta de conexão. Então, a ideia aqui é a gente falar em possibilidades de conexão no meio de trabalho, seja na sua família, com as pessoas que você se relaciona. E também aqui eu não tenho aquela visão poliana de que você vai conectar com todas as pessoas, de forma alguma. Você vai optar e vai estar como se fosse mais próximo de você mesmo, no sentido que você deseja, por meio das suas falas, por meio das suas atitudes, se tornando mais responsável pelos seus sentimentos, por aquilo que você diz.
por aquilo até que você sente. Vocês vão entender. E é um dos caminhos que eu mais admiro da possibilidade que a gente tem por meio da comunicação não violenta, que é se responsabilizar pelos seus sentimentos, inclusive. Então, a gente vai ver aqui conflitos comuns na sala de aula. Os professores, por vezes, em um lugar, qual que é o lugar comum da queixa? A indisciplina, falta de estudo, que compromete a qualidade do trabalho docente em sala de aula, bem como todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, às vezes, o professor está nesse lugar. Do outro lado, tem o estudante, por exemplo, ou o acadêmico, com a queixa de que o professor é impaciente, ou por parte dos professores, em especial na escuta. Então, isso aqui não só da nossa experiência, mas por meio de trabalhos que foram realizados no ensino superior, eu tirei uma conclusão para a gente poder falar aqui. Acho que essa é um dado que eu trago, tá? De um processo de ensino-aprendizagem entre professores e alunos, e essa queixa, ela foi a mais comum. Então, o professor, de um lado, falando dessa indisciplina, da falta de estudo, do desinteresse, até assim, para mim, fazer esse momento, essa palestra, me coloca até num lugar delicado, por ser professora, por passar por isso, por também estar me apropriando de alguns que são os pilares dessa comunicação, então, ainda em desenvolvimento, e eu consigo, a cada vez que eu vou falar de comunicação não violenta, reconhecer também atitudes que eu preciso melhorar enquanto professora, tá? E eu espero que você, acadêmica que esteja me ouvindo, também possa reconhecer esse lugar e se responsabilizar um pouco mais nesse processo. Então, eu quero dizer que eu não tenho ainda como se diz, toda a lapidação que eu desejo para poder estar nesse lugar. E eu sei que é, o nosso processo de melhora e do crescimento da nossa humanidade, ele é um processo da ordem do inacabado. E que bom que ele é assim, porque nosso crescimento, ele acontece, ele é processual e ele é dia a dia. Então, eu me coloco aqui nesse lugar de alguém também que está falando, mas também se ouvindo e pensando em situações para que a gente possa também tentar resolucionar da melhor maneira esses conflitos, tá? Então, eu preciso dizer, né, onde é o meu lugar de fala, de onde eu estou partindo aqui. Quando eu falo desse constrangimento, é porque essa fala também me toca e me faz repensar algumas atitudes enquanto professora, tá? Então, muitas vezes a gente está nesse lugar, queixando ali do desinteresse do outro, da falta de estudo, e o estudante do lado de cá, olha, falta de escuta, o professor é impaciente, eu não tenho coragem de fazer pergunta, e isso complica meu processo de aprendizagem. E aí você pode me perguntar assim, mas e aí, Gabriela? É, quem vai começar? De onde a gente vai começar para melhorar isso? Do professor ou do acadêmico? E aí, eu vou dizer para você que essa estratégia de comunicação, ela vai ensinar que você olhe para você primeiro. Então, a priori, você vai se responsabilizar, eu vou me responsabilizar, e depois a gente vai ver se entre, tá? Mas que é importante as duas partes se responsabilizarem, essa é a proposta. Mas se você me perguntar de onde eu vou começar, de você, ou responderia a mesma coisa para mim. Se essa fosse uma auto-pergunta, de onde eu vou começar a melhorar? De mim mesmo, tá? Então, essa pergunta, ela leva você para um lugar que essa proposta, ela traz, ou ela pelo menos ilumina. É possível sim você optar por andar por esse caminho da comunicação não violenta. Agora, na nossa sociedade, a gente é muito preparado para reagir, a gente é preparado para culpabilizar, para julgar,
mas pouco preparado para se responsabilizar e também para não julgar, tá? O nosso repertório para julgamento ele é enorme, mas o nosso repertório para expressar nossos sentimentos, para entrar em contato conosco, é um repertório muito pouco trabalhado. Aí você imagina que no ensino superior, a pessoa já passou por todo um processo de ensino-aprendizagem anterior, em que isso não foi trabalhado, e aí chega no ensino superior ainda assim. Talvez já vem de outros tempos, onde não encontrou essa possibilidade de comunicar suas dúvidas, de perguntar, e a gente já pega, como se diz, essa pessoa com várias experiências anteriores quando chega no ensino superior. Mas a boa notícia é possível a gente melhorar esse posicionamento. Então, a comunicação não violenta, ela propõe 4 princípios que eu acho importante a gente entender esses pilares. E o primeiro pilar que ela propõe é a observação. E eu vou falar de cada um deles, tá? Desses pilares. O segundo é identificar como sentimos, o terceiro é reconhecer necessidades e o quarto é o pedido. Então, a essência da comunicação não violenta, ela está em nossa consciência sobre os 4 componentes os 4 componentes, e não nas palavras que são trocadas. A gente tem que observar esses 4 componentes. Por isso que eu falo, a CNV é como se você apontasse os dedinhos para você. E aí, eu vou observar esses pilares para eu melhorar a minha comunicação. Então, vamos lá. Primeiro, a observação. Só me dá uma notícia se vocês continuam me ouvindo, tá tudo certo? Estão conseguindo ver quando eu passo a tela? Sim, Tudo tudo certo. Ótimo, ótimo. Então, veja bem, imagina eu na sala de aula diante dessa primeira imagem aqui. Eu como professora. Aí eu vou olhar, vou dar um nome para ele de João. Gente, mas esse João, ele dorme demais, ele só vem para a sala de aula dormir. Aí eu começo a julgar o João. O João, ele, né, ele não presta atenção na minha aula. Ele vem para cá para dormir. E eu começo a ter essa concepção e esse julgamento do João. O que a comunicação não violenta ela propõe? Escuta, olhe para o João e não julga, fica com fato. Qual que é o fato? João está dormindo. O João não presta atenção, o João não tem interesse, o João não estuda. Tudo julgamento da minha parte. Tudo julgamento da minha parte. O João está dormindo. É isso que a comunicação não violenta propõe. Olha e observa, não julga. Então, eu posso olhar essa pessoa aqui do lado, né, apertando lá, vamos supor que é o soneca. Nossa, mas é preguiçosa. Despertador tocou, aperta o soneca e só chega atrasada. Repara bem que eu falo, ela só chega atrasada, tem uma ênfase aí. Eu posso até dizer que a fulana, suponhamos que eu vou dar o nome para ela de Júlia, a Júlia, nas 3 últimas aulas ela chegou atrasada. Isso é uma observação sem julgamento, eu só falei de fatos. Nas 3 últimas aulas ela chegou atrasada. Então, é o fato, eu fiquei com o fato. E esse aqui eu posso olhar também, vamos colocar o nome de José, olho para o José e falo, gente, mas esse José é só a preguiça. É só a preguiça, porque, olha, quando eu penso que não, tá lá dormindo de novo. Gente, ele consegue dormir em cima da mesa, em qualquer lugar. É muito preguiçoso, é um sono que não acaba. Se eu começar a olhar para essa imagem e julgar desse modo esse aluno, eu vou complicar a minha conexão com ele. Mas eu posso olhar para o fato e dizer, gente, todo dia, depois do almoço, eu estou aqui na universidade, e todos os dias o José está ali na mesa e dormindo. É o fato. Vou até contar um exemplo de uma aula que eu dava 5 horas da tarde. Aí eu tinha um aluno que ele era assim, era incrível, mas eu realmente, assim, as 3 últimas aulas, ele dormiu quase a aula toda. Aí chegou uma hora que eu, na terceira vez, eu cheguei para ele e falei assim, escuta,
nas 3 últimas aulas você só dormiu na minha sala. O que está acontecendo? Aí ele falou, para você ver, e eu fui total sem julgamento, porque era um aluno em especial que fora da sala a gente tinha um relacionamento, a gente conversava, e eu percebia que ele tentava deixar o olho aberto. Mas era um sono, assim, que eu até eu falei, gente, parece até que tá possuído, de tanto sono que vem, assim, sabe? Eu percebia lá da frente, assim, que ele queria manter o olho aberto, mas ele não conseguia. E aí, a hora que terminou, eu falei assim, escuta, nas 3 últimas aulas, em especial você, só dormiu. O que que acontece? Aí ele falou para mim: "Professor, eu trabalho à noite". Aí eu falei: "Ah, tô entendendo". E aí eu falei para ele: "Como é que eu posso te ajudar?". Aí ele deu uma risada e falou: "Não sei". Eu falei: "O que que você acha de você assistir aula de pé?". Foi uma eu falei: "Olha, eu estou tentando colaborar com você e encontrar um caminho. Talvez de pé você não durma, porque do jeito que tá, você está perdendo o conteúdo de todas as aulas e você está aqui presente. Então vamos tentar otimizar". Resumo da ópera, no fim das contas ele fez um TCC sobre sono, e aí quando ele apresentou, ele contou essa história, né, e foi uma coisa assim, imagina se eu tivesse chegado e tivesse pensado que estava dormindo por preguiça, eh, por desinteresse, mas eu fui olhar, porque eu percebia, não é porque eu estou craque em não julgar, eu não me coloco nesse lugar, mas eu estou tentando. Então, quando eu perguntei, ele falou, né, a respeito do trabalho noturno, e ele tinha que trabalhar para pagar a universidade também. Então, foi um bom desfecho, onde ele até resolve estudar sobre essa sonolência, em especial nos acadêmicos que estavam no período noturno, no curso, né, do turno noturno aí da fisioterapia, e, o desfecho foi muito positivo, porque a gente conseguiu um acordo e pôde ele pôde, eh ampliar sua possibilidade de aprendizagem ali na disciplina. Então, a proposta da observação, em especial, é não julgar. Olha o fato e não julga. E esse é um treinamento, assim, eh que requer o nosso esforço, porque como nós somos, assim, rápidos em julgar. Nosso repertório é muito bom para o julgamento. Tá, então essa é a proposta aí no princípio da observação. Então vamos refletir um pouco sobre algumas frases aí. A observação então ela é diferente da avaliação. Esqueçam a avaliação e invistam na observação. Então, vamos ver algumas frases. Ontem a professora estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Gente, eu já ouvi cada uma. Uma vez chegou uma turma e falou assim: "Professora, a aluna tal, ela falou que você, é como se eu estivesse perseguindo ela, uma coisa assim, que é como se eu tivesse marcado a aluna". E assim, gente, eu até na hora eu fiquei constrangida, mas eu falei assim: "Olha, eu fico constrangida de falar, mas eu não consigo nem linkar o nome a ela". Então, assim, não tinha isso. Não tinha isso de forma alguma, em especial com essa pessoa que eles estavam falando. Então, às vezes, eu custo ali para decorar o nome e realmente eu não consegui. Eu falei: "Olha, não acontece nada disso". Então, eu não sei em que momento que eu fui julgada, que eu estava pegando no pé da pessoa, e que eu não lembrava, né, nem o nome, era ali no início, em especial do semestre, nem tinha passado em estágio comigo, aí que eu não sabia mesmo. Então, eu falei: "Olha, eu realmente eu fico desapontada e quero até compreender um pouco melhor o que que acontece, porque eu não consigo nem linkar o nome a quem vocês estão me dizendo, mas eu faço questão de saber e de desmistificar isso". Então, eu costumo dizer, gente, que nós somos muito rápidos em delirar. O que que é o delírio? Eu olho uma atitude, aí eu já penso o que que é, mas eu tenho certeza daquilo, sem confirmar com a pessoa. Então, talvez essa liberdade da gente se comunicar, de chegar e falar: "Professora, você fez aquilo, eu achei que, não foi legal, eu não me senti bem quando isso ocorreu", e tentar tirar limpo a história. Mas sair falando: "Olha, a professora, ela me marcou", aí fala para outra: "Ela me marcou também, e é isso, e foi mesmo, e eu vi ela te olhando", e aí o delírio vai
se multiplicando, porque delírio é uma alteração de pensamento, né? Então, na verdade, eu falo que a observação sem julgamento, ela vai evitar que você delire. É um jeito mais franco e claro dessa proposta. Então, chegar e falar: olha, isso é uma observação, gente, total, cheia de julgamento. Ontem a professora estava com raiva de mim sem nenhum motivo. O que que te levou a pensar que a professora estava com raiva de você? É o jeito que ela me olhou. Olha só, agora você então virou vidente, porque o jeito que a professora olhou diz que ela estava com raiva. Se você pensar nessa frase, o julgamento ele está muito presente. Então, ele não é e não tem possibilidade de se conectar com a professora. Você só vai se distanciar mais ainda. Não, mas eu sei, eu tenho certeza. Pergunte para ela. Converse. O professor não pediu minha opinião durante a discussão na sala de aula. Olha essa frase. Ela é só uma observação. Teve uma discussão em grupo, o professor não pediu sua opinião, pediu de vários alunos. Então, o aluno falou: o professor não pediu minha opinião durante a discussão na aula. Beleza. Agora, se tivesse dito assim, o professor não pediu minha opinião durante a discussão na aula. Não, vou pôr outro exemplo para ficar mais claro. O professor nunca pede minha opinião durante a discussão na aula. Esse nunca, esse advérbio, nunca, sempre, não te ajuda a conectar com ninguém. Então, o que é um nunca? O que é um sempre? Quantas discussões tiveram? Então, é destrinchar isso. A frase do jeito que está aí, ela sim está dentro da proposta da comunicação não violenta. O professor não pediu minha opinião durante a discussão na sala de aula. Já o próximo, esse aluno dormiu nas últimas 3 aulas. Acabei de dar um exemplo. E ficou excelente essa frase, porque ela é o fato, e ainda com clareza, que é uma proposta também desse tipo de comunicação. Seja claro na sua comunicação. Olha, esse aluno dormiu nas últimas 3 aulas. Eu não disse que o aluno dormiu nas últimas 3 aulas porque ele é um preguiçoso, porque ele tem desinteresse, mas eu disse que ele dormiu nas últimas 3 aulas. Ponto final. Fique com a observação. E se quiser saber por que ele dormiu, tem que perguntar para ele. Maria é uma acadêmica excelente. Essa frase, ela parece muito boa. E parece que eu transmiti para vocês o que é ser excelente. Mas o que é ser excelente eu não expliquei. Então, até um elogio. Lembra que eu falei das sutilezas? Que eu não ia falar de situações dramáticas, igual uma violência física, mas que eu ia falar de sutilezas. Olha isso aí, essa número 4. Maria é uma acadêmica excelente. Se eu falo isso, eu tenho que explicar o que é excelente para mim. Maria é uma acadêmica que entregou todos os trabalhos no prazo. Opa! E posso até usar o todos nesse caso, sim. Porque eu sei quais trabalhos eu passei e eu disse que todos ela entregou no prazo. Mas isso eu não disse, não julguei. Ah, por isso a Maria é excelente. Não, ser excelente é entregar no prazo, na minha concepção, vamos dizer assim. É eu perceber que o trabalho foi bem formatado, as referências estão lá. Então, eu posso dizer, a Maria é uma acadêmica que entrega todos os trabalhos nas normas da BNT. Eu vou explicitar muito mais o que é excelente para mim. Então, esse tipo de palavra e de elogio, ele não deixa claro o que é esse elogio. Então, descrever melhor. Você fala, gente, mas é complicado. Até isso eu tenho que descrever. Não é complicado, é porque a gente aprendeu a falar para o outro não entender mesmo, é para não conectar. E agora é um esforço de comunicação, mas é como eu disse, a boa notícia é que comunicação é aprendida. E essa outra frase, a quinta, essa professora perde a paciência toda a aula. Então, perde a paciência, você nem explicou o que é, e toda a aula usou outra expressão que é um mega julgamento. Nas últimas 3 aulas, a professora levantou o tom de voz com os alunos que fizeram pergunta para ela. Opa! Aí você descreveu exatamente o fato. Aí não tem julgamento. Por que a professora gritou são outras questões. Pode até perguntar para ela. Ou se não der conta de conversar, pode pedir uma mediação.
com a coordenadora? É uma opção. Então, a professora levantou a voz com os 2 últimos alunos que fizeram pergunta na última aula. Então, vamos ver o que está acontecendo, tá? E é o que eu digo, são 2, ainda mais no ensino superior, 2 adultos relacionando. A gente precisa se responsabilizar pela relação, nem só o professor, nem só o acadêmico ou a acadêmica. É o entre, é isso que a gente quer trabalhar. E agora, o segundo pilar, identificando e expressando os sentimentos. Olha, se tem um repertório nosso que é pobre, é para expressar os sentimentos. Como nosso repertório é pobre para isso? Porque na nossa sociedade, em especial para os homens, expressar sentimento é expressar vulnerabilidades. Então, a gente, em geral, guarda. É ensinado a guardar. E a gente não sabe distinguir, na maior parte das vezes, sentimentos de pensamento. Já vou dar um exemplo para vocês entenderem isso. E distinguir sentimento do como achamos que os outros reagem ou se comportam ao nosso respeito. Veja bem, suponhamos que eu estou em uma reunião lá com a Larissa, nossa coordenadora, e aí eu falo assim, olha, eu me senti ignorada na reunião. Aí eu vou e falo para meus colegas lá, né? Comento, vem as outras professoras, aí eu, nossa, eu me senti ignorada. A Larissa me ignorou. Eu me senti ignorada na reunião. Aí eu começo, e o outro, pois é, eu também achei que ignorou, e aí a coisa vai, né? E o delírio vai reproduzindo. Bom, nessa hora, olha só, ignorada não é sentimento. Não existe. Me senti ignorada. Apesar de ter usado a palavra sinto, isso não é sentimento. Eu estou julgando a capacidade da Larissa de me considerar ou não. Isso que eu estou fazendo. Eu não estou expressando sentimento, apesar de usar a palavra sinto. Então, a gente tem que ter super cuidado com essa palavra, porque ela não indica que você está expressando sentimento. Tanto que, assim, por vezes, em sessões de terapia, e aí eu vou falar do meu lugar como psicóloga clínica também, quando vem um momento na sessão que você entra com uma pergunta do tipo, que sentimento te vem agora? Parece que o mundo para de girar, né? Ele está ali, que sentimento te vem agora? Qual que é o sentimento? O que eu estou sentindo? Parece que o contato conosco mesmo é diminuído na maneira em que a gente aprende a viver em sociedade. Então, se você não tem contato com você, imagina como é que fica com o outro. E aí, eu posso dizer assim, ao contrário dessa frase: posso me sentir aliviada por ter passado despercebida. Por quê? Suponhamos que eu tinha um relatório para entregar para a Larissa. E aí, eu não entreguei esse relatório, não estava pronto. E aí, eu passei despercebida na reunião. Gente, eu achei um barato, porque eu tinha que entregar esse relatório, eu não tinha terminado, vamos dizer assim. E aí, eu posso dizer assim, eu me senti aliviada por ter passado despercebida. Alívio, sim, é sentimento. Ou eu posso dizer assim, eu me senti triste por não ter sido notada na reunião. Aí sim eu falei de sentimento, eu falei de alívio, eu falei de tristeza, tá? Mas ignorada, eu estou julgando a capacidade da reunião, no caso seria com a coordenadora, eu estou julgando a capacidade da coordenadora de me considerar ou não. Mas sentir, aí eu tenho que olhar mesmo qual foi meu sentimento. Ou eu me senti desapontada e apresentar um projeto, a Larissa não me deu espaço. E se eu disser assim, ó, sinto que eu não consegui um acordo justo no processo administrativo. Olha só, de novo usei a palavra sinto para expressar meu pensamento. O acordo não foi justo. Então, eu senti o quê? Desapontada, triste, decepcionada, frustrada? Eu tenho que pôr o sentimento. Eu me entristeço quando o meu esforço não é reconhecido. Opa, aqui sim. Aqui você disse seu sentimento e o motivo pelo qual ele aconteceu. Eu sinto que que eu vou mal, desculpa, que eu vou mal em neuroanatomia. Você sente o quê? Você está dizendo do seu julgamento,
de ir bem ou não na disciplina de neuroanatomia. Mas você não disse o que sente. Eu me sinto desapontada, eu me sinto triste, me sinto frustrada. Você só falou o que você pensa, mas usou a palavra sinto. Então, cuidado. Por mais que você use essa palavra, você não está conseguindo expressar o que você sente. Eu estou me sentindo desapontado comigo mesmo como acadêmico. E aí é necessário até continuar, mas aqui você expressou um sentimento. Eu estou desapontado. Talvez porque o seu esforço não tenha sido reconhecido. E aí, será que dá para conversar sobre isso? Poxa, toda vez que eu levo o trabalho lá para minha orientadora, teve um dia que aconteceu isso comigo, né? Eu contei um exemplo bom, agora vou contar um exemplo que mexeu comigo. Quem é orientador de trabalho de conclusão de curso, tenta corrigir o trabalho o máximo que pode, né? Esse é nosso esforço. Só que teve um dia que um acadêmico virou para mim, uma acadêmica falou assim: Nossa, professora, tem alguma coisa para elogiar? Aí eu falei: Calma, calma. Falei: Olha, você está certa e eu preciso reconhecer seu esforço. O seu trabalho está bom e eu realmente só olhei os erros aqui e te entreguei os erros para você corrigir. Aí eu falei: Olha, minha atitude é para que o seu trabalho fique cada vez melhor. Mas, antes de mais nada, eu preciso reconhecer seu esforço. Eu também, como professora, tenho a necessidade de reconhecer o esforço que você fez. Obrigado por me lembrar. Então, eu estava assim, ó, e essa é uma questão que eu preciso trabalhar, porque eu sou treinadinha para ver o erro. Então, tem uma página inteira, eu vou exatamente nas palavras que estão com erro ortográfico, por exemplo. E às vezes eu desconsidero os parágrafos todos bem escritos, então isso precisa ser dito também. A gente às vezes também é pobre em elogiar, não é? No meu caso, eu, né? Como eu estou dizendo de mim aqui. Então, dizer assim: olha, eu me sinto triste quando preparo uma atividade e ela não funciona na sala de aula. Isso pode ser uma fala minha, eu me sinto triste, desapontada, frustrada quando não funciona. Porque uma necessidade minha não foi atendida, né? Que é de ver a aula acontecer da maneira como eu planejei. Eu me sinto ignorada quando o meu professor não me responde no WhatsApp. Ignorado não é sentimento, e você está julgando o professor quando você fala isso. Por que o professor não te respondeu? Que tal até mandar uma mensagem: Ô, professor, me senti desapontada, fiquei aqui no vácuo, o que que aconteceu? Eu preciso da sua resposta para que eu possa dar continuidade no trabalho ou qualquer outra coisa que você quiser dizer, tá? Então tem outros modos também de falar. Eu me sinto frustrada, é uma frase que expressa o sentimento, sim. Então a gente tem que ter cuidado em como expressar, para não falar de pensamento e para não usar a palavra sinto e não falar de sentimentos. Terceiro pilar é reconhecer. Então, o primeiro é a observação sem julgamento, o segundo é expressar seus sentimentos nas relações, e o terceiro é reconhecer suas necessidades. Eu diria que esse, para mim, é o pulo do gato na comunicação não violenta. Aqui é onde você se responsabiliza pelos seus sentimentos. A gente precisa reconhecer nossas necessidades. Então, olha bem, nós partilhamos, e o Marshall Rosenberg, ele fala algo muito interessante, que onde você andar pelo mundo, as necessidades do ser humano serão as mesmas. Então, a gente tem necessidade, eu acabei de citar uma necessidade de um acadêmico que eu não estava atendendo, mas ainda bem que ela foi rápida em pontuar para mim. Poxa, professora, você não tem nada para elogiar? E eu, na hora, né, reconheci ali e pude falar para ela, porque nós, como seres humanos, nós temos a necessidade de apreciação, temos a necessidade de sentir que podemos escolher, temos a necessidade de segurança, de igualdade. Por onde você for no mundo, é aí que a gente se conecta, tá? Vou dar um exemplo aqui que é fora do ambiente de ensino, mas, por exemplo, suponhamos que a gente morasse no mesmo condomínio. E a gente está com um problema de segurança. Fulano já foi roubado, o outro entrou. A gente vai para uma reunião para a gente decidir o que nós vamos fazer pela segurança.
Aí um começa, eu vou comprar uma arma porque eu vou resolver esse problema. Aí o outro, pois eu quero um cachorro. Eu quero é cachorro porque eu acho que cachorro vai ajudar aqui no condomínio, na segurança. Aí o outro, eu quero é câmera. O outro, não, vamos colocar a câmera, e além da câmera, a empresa de segurança. E aí começa aquela briga lá na reunião de condomínio. Por que que a briga acontece? Porque as pessoas estão se prendendo na estratégia. Ao invés de se conectarem e entenderem, calma, a necessidade de todo mundo aqui é igual, é segurança. Agora a gente precisa pensar na melhor estratégia. O que funciona mais em outros lugares, como que a gente pode resolver, se possível a gente chama um técnico aqui, alguém, né, da nossa segurança pública para dizer que caminhos a gente poderia seguir, mas a necessidade de todo mundo aqui é segurança. Então as pessoas começam a se, né, uma luta, um ringue numa reunião, porque se prendem a estratégias. Porque quando a gente se volta para a necessidade, as nossas necessidades são semelhantes. É aí que a gente se encontra. Então, dentro do ambiente do ensino superior, por exemplo, qual que é a nossa necessidade? Que a aprendizagem ocorra. Essa é a nossa necessidade. Pressupõe-se que quem vai até esse ambiente decidiu ampliar o seu conhecimento. E os professores estão ali para essa partilha. Então, o que que a gente pode fazer em conjunto para atender essa necessidade de formação, de conhecimento? Então, nessa necessidade é onde a gente se encontra. E veja bem, reconhecendo suas necessidades, você perceberá que os outros, eles são estímulos, mas eles não são a causa dos nossos sentimentos. Gabriela agora deu um nó. Porque, olha, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem isso. Eu posso falar assim, gente, aquele aluno conversa a aula inteira, ele me irrita tanto que eu não sei nem falar. Quando eu falo essa frase, ela é totalmente fora da proposta da comunicação não violenta. Por quê? Porque eu culpabilizei meu aluno pelo meu sentimento de irritação. E aí você fala assim, não, mas espera aí, mas você fica irritado. Fico, a irritação vem. Mas eu sou responsável por isso. Sabe por quê que eu fico irritada? Porque a minha aula não funciona como ela tem que funcionar, por causa do blá 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 lá, da conversa lá no fundo. Então ela não está funcionando. Então quer dizer, por que que a minha irritação vem? Porque a minha necessidade de que o meu planejamento de aula funcione, que aquilo que eu planejei, que eu gastei horas ali planejando, funcione, não está acontecendo. Então a minha necessidade não está sendo atendida. E nem a do aluno, que em última instância é de aprender, está ali para isso. Será que tem como a gente encontrar outro caminho? E se eu conversasse, por exemplo, olha, eu tenho uma necessidade e fizesse um pedido, né? Eu tenho necessidade de que o planejamento ocorra, mas das duas últimas aulas, você teve muita necessidade de conversar com a pessoa que estava do seu lado, e isso me traz uma distração, o que acaba prejudicando o planejamento da aula. E para que eu consiga transmitir melhor, eu preciso de que o meu planejamento funcione aqui. Como que a gente pode fazer para colaborar um com o outro? Seria uma conversa, uma possibilidade diante da situação. Então, eu não posso olhar para um aluno e pensar assim, ele está me matando de raiva. Não. Porque a minha necessidade não atendida é que me traz a raiva. E aí eu tenho que buscar satisfazer minha necessidade. É onde a raiva pode se resolver. Mas em todas as suas relações, se você culpabilizar o outro, não há conexão. E os sentimentos, então, resultam de como nós recebemos esses estímulos, tá? E aí, você pode se culpar, tornar aquilo pessoal, crítica, acusação, culpar o outro. Ou eu posso escutar meu próprio sentimento e minha necessidade diante da situação da irritação e escutar os sentimentos e as necessidades do outro também.
Então, eu percebo que a comunicação não violenta, ela propõe um olhar para o outro, uma conexão, uma proposta realmente de comunicar de forma clara e de facilitar a vida do outro. Então, por exemplo, um atraso. Suponhamos que eu tenho um compromisso e eu me atrasei. E a outra pessoa que está lá me esperando, ela pode ficar super chateada, porque tinha muito tempo que marcou comigo e estava esperando para conversar comigo e eu cheguei com um belo de um atraso. E aí a pessoa se chateia, e aí você pensa assim: "Poxa, mas você é culpada pelo atraso". Não, não é o atraso, sabe por quê? Eu posso atrasar com outra pessoa e a pessoa achar bom. Suponhamos que a pessoa tem que me entregar um trabalho, e a meia hora que eu atrasei deu para finalizar o trabalho. Então não é o atraso em si, é a minha necessidade atendida ou não. A primeira esperava que eu gastasse tempo com ela, conversando, ouvindo, então a necessidade dela não foi atendida. Então não é o atraso, é a necessidade da pessoa atendida ou não que vai gerar o sentimento. E é nesse ponto que por que eu falei que é o pulo do gato? Porque você vai assumir as responsabilidades pelos seus sentimentos. É entender que não é o outro, é a sua necessidade, que precisa ser atendida. Então, você também como acadêmico, acadêmica, você tem que reconhecer suas necessidades. E, poxa, se você tem dificuldade de conversar com o professor, será que dá? Se sentir que não dá para conversar, pede, já falei isso aqui, mas pede uma mediação, mas não desiste dessa conversa. Que seja, se mais de algum está percebendo essa dificuldade de conectar, que seja mais de um que se reúna, vamos conversar, mas é necessário se responsabilizar. Agora, ficar culpabilizando um ao outro, aí não funciona, porque aí não tem conexão. E aí a gente vai refletir aqui sobre as necessidades. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, você me irrita quando você deixa os equipamentos espalhados pelo local do estágio, né? Então, eu posso chegar e falar assim, você me irrita, porque deixa esses equipamentos espalhados aqui na tua organização. Quer dizer, essa comunicação não conectou em nada, porque eu culpabilizei o acadêmico por deixar o material espalhado. Agora, se eu disser assim, eu preciso de organização no nosso ambiente de estágio para que eu possa garantir um ambiente adequado para o ensino. Você poderia colaborar comigo? Ele mobiliza o outro. A ideia é mobilizar para que possa realmente haver conexão. Porque se eu já olhar e falar assim, ô, pessoa desorganizada, vem para cá, desorganiza os equipamentos, tudo, aí agora eu vou receber, tem que receber o paciente chega aqui, não tem nada em ordem, mas que pessoa desorganizada, quer dizer, eu já começo com o meu julgamento, aí não tem conexão. Aí, outra frase, né? Eu fico muito feliz quando você tira notas boas. Que parece uma frase positiva, boa, que conecta, né? Como se fosse assim, uma admiração. Não é boa, porque eu te responsabilizei pela minha felicidade. Então, vamos levar isso para um contexto de pais e filhos. Suponhamos que a mãe ou o pai vira para o filho e fala assim: olha, é, eu fico muito feliz quando você tira nota boa. Sabe o que vai acontecer? A hora que ele tirar ruim, ele vai esconder. E vai esconder porque quase que via de regra, o filho não quer, né? Não é 100%, mas quase via de regra, o filho não quer entristecer o pai e a mãe. Se a nota dele é que alegra o pai e a mãe, então não vamos mostrar ruim, gente. Para quê? Como eu poderia dizer isso então, Gabriela, para conectar? Olha só essa frase de baixo. Eu fico muito feliz quando seu esforço é reconhecido. Pois, como sua professora, que acompanha sua dedicação, eu preciso ver esse reconhecimento. Então, olha, eu fico feliz com o reconhecimento, mas ele vem de onde? Do seu esforço. E isso para professor é interessante, porque, por exemplo, se eu tenho um acadêmico, uma acadêmica que frequenta as aulas, que se dedica, que entrega os trabalhos no prazo,
e de repente numa N1, numa N2, a nota não é tão satisfatória, isso me chama atenção, assim, como professora, eu fico querendo saber. Porque eu tenho a necessidade, enquanto professora, exatamente de ver o esforço reconhecido. Aí eu vou pensar em algumas possibilidades para melhorar essa aprendizagem, eu vou ver o que que aconteceu, entendeu? Então, assim, nós temos balizadores também enquanto professores. Então, eu, como professora, tenho a necessidade de ver o seu desempenho reconhecido, mas não é que a sua nota boa vai me fazer feliz ou triste, porque é a minha necessidade que tem que ser atendida. Qual que é a minha necessidade? De ver o seu esforço reconhecido. Estou desapontada porque você falou que faria atividade e não fez. Olha só, eu vou culpabilizar um acadêmico porque eu esperava que ele tivesse feito a atividade e ele acabou não fazendo. Aí fala, oh, eu estou desapontada, quer dizer, meu sentimento, eu vou e responsabilizo de acordo com a sua atitude. Olha o tanto que é diferente quando eu comunico assim. Quando você disse que faria atividade, depois não fez, eu fiquei desapontada, pois eu gostaria de poder confiar nas suas palavras. Olha o tanto que é diferente essa frase. A de baixo, eu fico com medo quando você levanta a voz. Então, quer dizer, você responsabiliza o outro pelo seu medo. Olha a diferença aqui, que é a proposta da CNV. Quando você levanta a voz, eu fico com medo, pois eu digo a mim mesma que alguém pode se ferir aqui. E preciso ter a certeza de que todos estamos seguros nessa relação. E o quarto pilar, e último, que é o pedido. Eu acho que as construções anteriores de observar, de expressar o sentimento e de falar da sua necessidade, a chave agora é aprender a fazer o pedido. Eu já mostrei alguns pedidos anteriormente, como no caso lá do estágio. Falei da minha necessidade, que eu tenho a necessidade de ter um ambiente organizado para ensino. Será que você pode colaborar comigo? Então, pedir ações que satisfaçam necessidades, foi o que eu pedi nesse caso do estágio, uma linguagem positiva, clara, precisa e ações concretas. Posso até ser mais clara. Quando a gente chegar aqui no estágio, eu quero todos os colchonetes nesse lugar, as resistências, caneleiras que a gente utiliza em tal lugar, tudo organizado. Posso ser até mais clara. E o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer, eu vou dizer com clareza, ter consciência do pedido, certificando que a mensagem enviada foi a mesma recebida. Eu posso até dizer, o que vocês entenderam hoje do meu pedido? E a pessoa pode falar, para eu ver se realmente eu fui entendida. Pedido é diferente de exigência, né? Porque se eu decidir exigir, eu vou punir, e punir diminui a chance de ser atendido no futuro. Então, existem os pedidos e as exigências. O ideal é que o pedido ele mobilize ao ponto dele funcionar, para que não chegue nessa situação da exigência. Então, por exemplo, se eu disser para o aluno assim, olha, eu quero que você me compreenda. Esse me compreenda, ele não está claro. Parece uma frase boa, e a gente fala muito isso nas nossas relações. Eu preciso que você me compreenda. É necessário destrinchar o que é compreender. Então, aqui você percebe, olha, quero que você repita para mim o que você me ouviu dizer. Aí sim eu vou entender se você me compreendeu ou não. Então, o pedido é diferente. Fala para mim o que você me ouviu aqui dizer, para eu saber se você entendeu. Gostaria que você demonstrasse mais respeito por minha privacidade. Se eu pedir isso para alguém, a pessoa pode até assustar. Demonstra mais respeito por mim. O que eu estou querendo dizer com isso? Aí aqui embaixo você vai ver um pedido claro. Eu gostaria que você concordasse em bater na minha porta antes de entrar na sala. Então, eu traduzi privacidade, eu traduzi respeito no pedido. É só para bater na porta antes de entrar. Então, enfim, último, né? A empatia que a gente tem a possibilidade de construir aqui por meio da CNV.
Não é sentir pelo outro, não é a ideia, aquela ideia de, eu sei o que você está sentindo. Não, a gente não sabe o que o outro sente. Por isso que a gente tem que pedir para falar. É importante a fala, a comunicação. Eu não sei o que o outro sente, eu estou longe de sentir. É difícil dizer até o que a gente sente. Então, assim, quando uma pessoa vem conversar com você, que você fala, olha, eu tô entendendo o que você está falando, eu já passei igualzinho essa situação. Não. A gente precisa dar lugar para o outro, é sentir com o outro, não no lugar do outro. A ideia é essa, é que a gente sabe pouco do outro. E é sentir com, é estar com e não no lugar do outro. Então, sentir com o outro, quando a gente lê o roteiro de outra vida, é ser ator em outro palco, é compreender, é não dizer eu sei como você se sente, é quando a gente não diminui a dor do outro, é descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem precisa, não é ser herói, é ser amiga, saber abraçar a alma. Aqui está a referência, né, mais utilizada, que é a comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, de Marshall Rosenberg. Eu indico esse livro para todos e todas. E muito obrigada aí por terem me ouvido. Não me interromperam, não sei se querem perguntar, eu fico aqui agora à disposição. Tem alguém que quer perguntar? No chat eu não conseguia também visualizar. Professora, porque eu acho que tem alguns que não estão tendo acesso ao chat. Ah, tá, não tiveram acesso. Mas se quiserem fazer pergunta aqui, eu estou à disposição, tá? Não, Eu eu só queria fazer descobri que eu preciso de terapia. O quê? Eu descobri que eu preciso de terapia, professora, para eu aprender a falar com os outros. Ai, Caroline. É, é um bom caminho, sim, sem dúvida, para a gente aprender a se comunicar. E que bom, assim, para mim eu fico mais feliz você compreender que isso é aprendido mesmo. E o meu é que eu percebo que essa comunicação não violenta não é só, né, para a nossa vivência diária de saúde, mas para a nossa vida também. Eu levo muito com o meu relacionamento isso, né? Porque eu já faço terapia e lá ela sempre fala muito isso que a senhora fala, né? Da gente se olhar antes de julgar o outro, né? Que a gente tem esse costume. E nessa aula de hoje a senhora você exemplificou bem isso, né? Que a gente tem que se analisar primeiro e ver como que a gente pode mudar para depois, por último, talvez, solicitar uma mudança no outro. Porque quando você entende a sua necessidade, você também melhora a sua forma de entender os seus sentimentos, de fazer o pedido, aí sim você pode mobilizar o outro. É um fato. Compreender a sua necessidade e se olhar é outro exercício, não é? Então eu falo assim que eh, seria até um caminho para o autoconhecimento, que é se olhar. E se olhar não acontece assim, algumas pessoas têm mais conhecimento de si e outras menos, porque gastaram mais tempo para fazer isso ou investiram em processos para que isso ocorresse. Não é? Então, eu acho que o mais importante aqui é entender que isso tudo é aprendido, que há a possibilidade de aprender como se comunicar melhor, como se conectar com o outro. Acho que é até melhor falar isso, que é uma grande necessidade nossa e é possível aprender a se conectar com o outro. Ficaram com alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Não? Larissa, está me ouvindo? Eu tô ouvindo. Eu vou falar baixinho porque meu marido tá dando uma aula. Não, Coisas adorei normais. coisas normais, mas adorei a
a palestra, é a segunda vez, né, que você já fala desse assunto e que eu escuto. E, nossa, muito melhor, parece que eu entendi muito mais, assim, muito mais